Falar um pouco sobre cooperativa de crédito, falar um pouco sobre a nossa Credfieng, falar um pouco sobre a nossa parceria com o Estímulo 2020, tão importante nesse momento aí. Conosco vai estar o Azor, né, o Azor, ele é fundador e líder aí do Estímulo 2020, vai estar conosco aí. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá, Azor? Falar um pouco da nossa cooperativa de crédito, né, de como que a gente está trabalhando, né, e como é que nós nos aproximamos aí do Estímulo 2020. Bom, falando um pouco sobre a cooperativa de crédito, bom, cooperativismo nada mais é do que a união de muitos em benefício de todos, né? É o famoso ganha-ganha, né? Então, cooperar é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora, né? O Cicobi é o maior setor cooperativista do crédito financeiro aí no país, é a maior cooperativa de crédito, e a Credfieng já está há 15 anos no mercado. Apesar de 15 anos de mercado, a gente teve uma atuação muito forte nos últimos 5 anos, quando a gente começou a atingir aí não só as indústrias, né, mas também as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, né, em todo o território de Minas Gerais, e a partir desse exercício, a partir de 2020, a gente já pode atender a qualquer pessoa física e pessoa jurídica em todo o território nacional. Bom, então a Credfieng ela é uma parceira da Fieng, principalmente na tentativa de auxiliar o empresário nesse ambiente muito hostil de empreender nesse país. Como não se bastasse todas as dificuldades burocráticas, ainda vem essa pandemia que devastou aí muitos negócios, né, do nosso país. E é nesse cenário hostil que a Credfieng vinha num crescimento bastante robusto, dobrando de tamanho nos últimos 2 anos, que chegou a pandemia do Covid-19 para atrapalhar consideravelmente essa recuperação da economia que estava acontecendo. Bom, quando veio a Covid, a gente já de forma imediata contatamos os nossos cooperados, na tentativa de prorrogar todas as operações de crédito por 90 dias, para tentar dar um fôlego, mas isso era inesperado, ninguém sabia como isso ia se comportar, né? E aí vieram as tentativas do governo federal de tentar irrigar o mercado com crédito. Algumas dessas tentativas, infelizmente, elas não chegaram à via final, né? O BNDES ele veio com o crédito de pequenas empresas, onde eles tinham uma intenção de liberar crédito de até 24 meses de carência, mas nessa situação, o risco de crédito era da instituição financeira. Então, isso praticamente não andou, tanto é que essa linha ainda está disponível até 30 de setembro, porque praticamente ela não chegou a quem realmente precisava. Depois veio a folha de pagamento, né? A folha de pagamento, algumas empresas conseguiram esse recurso, mas com a obrigação de de não demitir, né, com a obrigação de ter a folha de pagamento junto à instituição financeira. Então, também foi uma linha que, infelizmente, ela não chegou dentro do que era esperado para o empresário na parte final. E, finalmente, né, mais recente, teve o Pronamp. Esse, sim, né, o Pronamp parece que, felizmente, atingiu o público final, mas, infelizmente, não na proporção que o mercado precisa, né? Nós, lá da Credfieng, nós passamos mais tempo discutindo a linha do que executando. A linha ela terminou em menos de 4 horas. Dentro do Bancob foram destinados 500 milhões, para a nossa central 200 milhões, e foram divididos em 75 Sicobs, né, dentro da Credminas. Isso não durou 24 horas para o sistema inteiro, né? Então, nessa situação, que a gente foi abordado, foi em meados de maio, pela Estímulo 2020, né? Na verdade, foi um contato do Flávio, que é o presidente da Fieng e também presidente e sócio fundador da Credfieng, sobre a ideia, sobre o que era o Estímulo 2020. Acho que no primeiro contato, acho que foi uma tentativa de captação de recursos para o fundo, né? Isso foi no final de semana, o Flávio me ligou falando assim, tem essa ideia aqui, eu acho interessante, o que você acha? Na segunda-feira a gente tinha a reunião do conselho, já aprovamos a reunião do conselho, e em
já tinha liberado o primeiro crédito. Acho que o Azor ele pode comentar isso direitinho, como é que foi essa abordagem, explicar um pouco mais dessa iniciativa espetacular aí do Estímulo 2020, que nasceu lá em São Paulo. Azor, se você puder introduzir, explicar como foi esse contato, por favor. Obrigado. Primeiro, obrigado, Márcio. Obrigado, pessoal do Cicobi Credifing, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão acompanhando também. Eu sou o Azor Barros do Estímulo 2020. Foi exatamente isso, Márcio. Foi o Eugênio Mattar, que foi um dos doadores importantes do Estímulo 2020, como movimento nacional, né, que nasceu em São Paulo. Ele tomou no peito a vontade de levar o estímulo para Minas Gerais. E ele conduziu, depois com uma série de outras lideranças do Estado, um movimento grande que arrecadou quase 20 milhões de reais em doações do empresariado mineiro, incluindo os mercados BH, incluindo Rubens Menin, da MRV, Direcional, enfim, uma série deles, todo o nosso site do Estímulo 2020, nem quero falar nomes para não deixar ninguém de fora. E nesse final de semana, de fato, o Eugênio ligou para o Flávio e perguntou se a FIENG poderia participar do programa com alguma doação. E eu acho que o Flávio disse, falou, olha, a gente já doou tanto dinheiro aqui para o hospital de campanha, para tudo, que acho que vai ser difícil, mas eu tenho uma ideia um pouco melhor. Por que a gente não faz disso um programa no qual a gente alavanca as doações em até 5 vezes? Ou seja, para cada real doado, a gente cria uma estruturação financeira na qual o estímulo pode assumir uma perda, por ser uma associação sem fins lucrativos, viabilizando um crédito barato na ponta, num volume 5 vezes maior que a gente consegue captar em Minas Gerais. E a gente ficou ultra impressionado, porque essa ligação, a primeira ligação que eu tive com o Flávio foi numa quinta-feira, e na segunda-feira seguinte ele me liga dizendo que foi aprovado no conselho e que a gente poderia começar já a operacionalizar. E desde então a gente está colocando isso de pé, e agora o nosso desafio acho que é botar para trabalhar esses quase 100 milhões de reais que a gente tem disponível para dar crédito para os pequenos empresários do estado de Minas Gerais. A gente vê todo o empenho, todo o profissionalismo das pessoas, né? Grande parte delas oferecendo o principal, meio que é o conhecimento e o tempo, né, Azor, dedicando a esse projeto, né? O nível de profissionalismo, né, da tempestividade das informações para fazer com que menos de 30 dias depois a gente já tivesse liberado o primeiro recurso, né? E a tendência é isso alavancar ainda mais. Eu queria que você explicasse mais ou menos como que funciona, né? A gente tem pelo menos 2 divisões, né, em São Paulo e agora em Minas Gerais, né? O que precisa, o empresário precisa, quais segmentos para poder se cadastrar e falar um pouco mais do Estímulo 2020, que não é simplesmente fornecer crédito, né? Muito mais do que isso, certo? Sem dúvida. Então, contando um pouco da história, né? O Estímulo 2020 é uma iniciativa da sociedade civil, privada, sem fins lucrativos, que visa apoiar o pequeno empreendedor do país. Ela começou num debate de uma série de empresários aqui de São Paulo na última semana de março, onde a gente já estava preocupado com essa questão dos pequenos empreendedores e do acesso a crédito desses pequenos empreendedores, que são os grandes heróis e são, na verdade, o grande motor da economia brasileira, né? Então, é um número um pouco chocante, mas o Brasil tem mais ou menos 20 milhões de CNPJs ativos. 10 desses 20 milhões são MEIs. Tirando as MEIs, mais de 95% dos CNPJs do Brasil faturam menos de 4,8 milhões de reais por ano, que é o teto da definição de pequenas empresas. E se a gente incluir as MEIs, esse número vai para 99%. Então, o Brasil, em termos de número de empresas, é essencialmente um país de pequenos empreendedores, né, que são heróis. São pequenos empreendedores que raramente têm acesso a crédito, escasso, muitos deles nenhum, pouquíssima liquidez, muita restrição de capital de giro, isso em condições normais, o que dirá na crise. E a gente esse grupo de empresários, que inclui Abílio Diniz, inclui a família Scheiman, a Fundação Arimax, que é a fundação da família Pfeffer, o Eduardo Mufarrege, Pedro Faria, Carlos Fonseca, uma série de outros empresários aqui de São Paulo, já estava preocupado nessa época do dinheiro não estar chegando na ponta para esses pequenos empreendedores e do risco da gente perder uma geração inteira de empreendedores. Então, a ideia foi juntar, não reinventar a roda, mas juntar algumas das melhores empresas de tecnologia do Brasil para criar uma esteira de crédito praticamente 100% digital, para auxiliar esse empreendedor, como você disse, com crédito subsidiado e também com outras formas de apoio. Então, primeiro, eu vou falar um pouco das formas de apoio, depois eu entro no processo.
Todo empreendedor que entra no site, independentemente dele ser elegível ou não ao crédito, ele tem direito de assistir uma série de aulas de educação financeira que foram preparadas pelo IBMEC, que é uma das grandes faculdades de administração do país, exclusivamente para o estímulo. A gente acabou de fechar uma parceria com o Sebrae, onde alguns empreendedores também vão ter consultorias 1 a 1. E a gente também tem uma parceria com a Unicesumar, que é uma grande faculdade de ensino superior, especializada em ensino à distância, que disponibilizou cerca de 10 mil cursos online com certificado de conclusão para os empreendedores que fizerem o cadastro no site do Estímulo. Além disso, todo mundo que fizer o cadastro também tem direito a ter uma conta vitalícia sem custo digital na Cora, que é uma fintech carioca, e por essa conta pode emitir boletos sem custo, fazer transações TED sem custo, receber pagamentos sem custo. Todo mundo que entra no site, independente de receber o crédito, tem acesso a 6 meses de graça da loja integrada, que é uma plataforma que permite que o pequeno empreendedor abra um e-commerce em 5 passos em 24 horas, que já nasce integrado na Amazon do Brasil e já nasce integrado no Mercado Livre. E também tem acesso a 6 meses de graça a uma plataforma, uma ferramenta de gestão financeira e contábil, que é a OmiFit, que roda na nuvem também. O crédito é muito simples, Márcio. O empreendedor entra no site, ele preenche um formulário super simples de seis campos, que é nome da pessoa que está pedindo, CPF, CNPJ, e-mail, telefone e uma estimativa da receita mensal antes da crise. Ele tem de fazer um breve teste muito simples de múltipla escolha de educação financeira, tem que acertar 3, 5 perguntas bastante básicas. Tá? A ideia, entre outras coisas, é que seja um humano que está pedindo o teste. E é muito importante dizer que apenas sócios e administradores da empresa podem pedir o crédito. Tá? Se o CPF do formulário não for o CPF de um sócio da empresa, essa empresa não será elegível à análise do crédito. A gente hoje, em Minas Gerais, está cobrindo praticamente todos os setores. Né? A gente focou em quinais que sofrem mais com a crise, e estão predominantemente quinais de comércio e de varejo. E qualquer empresa que fature em 360 mil a 4,8 milhões de reais antes da crise, ela é elegível a pedir esse crédito. Preenche esse formulário de 6 campos. Se a empresa estiver dentro da elegibilidade, ela for sediada em Minas Gerais, é um sócio que está pedindo, a empresa está dentro dessa janela de receita e dentro dos quinais que a gente priorizou, ela já vai para uma análise de crédito que a gente faz e depois divide com a Sicoob Credit Fieng os pré-elegíveis ao crédito. O que eu recomendo aos empreendedores para acelerar o processo é que já abram uma conta no Credit Fieng, porque como a Sicoob Credit Fieng, que operacionaliza em carteira essas dívidas, é importante, e ela, pelo estatuto dela, ela só pode fornecer dívida para cooperados. Acho que a forma mais eficiente de acelerar esse processo é já se antecipar, abrir uma conta no Sicoob Credit Fieng e mandar toda a documentação. O crédito é um crédito de 6,5% ao ano, de até 1 mês de receita. Ele tem 18 meses para ser pago e 3 meses de carência, né? Incluindo esses 18, os primeiros 3 são de carência. Ele é desembolsado metade mediante aprovação do crédito, caso a empresa seja aprovada, e a segunda metade a empresa faz um pleito para a segunda metade 61 dias depois da primeira. E uma vez que ela seja pré-aprovada, ela tem que obviamente enviar toda a documentação dos sócios, da companhia, abrir a conta no Sicoob Credit Fieng, e aí depois que a conta está aberta, o crédito é desembolsado em praticamente um dia útil. O interessante, né, Azul, que você mencionou com relação a essas pequenas empresas que faturam até 4 milhões e 800, né, e são essas pequenas empresas que dão muito emprego também. E existe essa preocupação do Estímulo 2020 também em fornecer crédito para tentar preservar esse emprego. Né? Sem dúvida. Como você bem disse, os pequenas empresas do Brasil, elas são não só um principal motor econômico do Brasil, mas a principal grupo empregador. Eles empregam mais de 50% de todos os empregos do país. E a ideia do estímulo, de fato, é ajudar o melhor empreendedor na crise, né? Por isso que existe uma política de crédito, que é para premiar o empreendedor que honra suas contas em dia, que se já pegou crédito, tem um bom histórico de pagamento, e que gera empregos. Eu acho que talvez uma das formas de ver o estímulo é como uma ponte para ajudar o pequeno empreendedor a sobreviver à crise, e principalmente um mecanismo de catalisação da retomada econômica. Quanto mais bons empreendedores sobreviverem à crise, mais rápido volta a economia, mais rápido volta o emprego, mais rápido o trem está no trilho, andando na mesma velocidade que estava pré-crise. E o interessante disso já é um reflexo aqui na nossa Credit Fieng, né? A gente já via numa
uma expansão muito forte, né? E aí, só com a iniciativa de termos o Estímulo 2020, que está atendendo um público que até então não era muito... o nosso foco sempre foi as empresas, as pessoas jurídicas, né? Mas normalmente a gente atingia um público de ticket maior, né? Então, com a entrada do Estímulo 2020, nós tivemos que aumentar aí o quadro de funcionários, nós contratamos 3 novos colaboradores, nós temos um gerente hoje exclusivamente para poder atender todo esse Estímulo 2020, fruto dessa iniciativa que para trazer esses cooperados para começar também a trabalhar conosco também, não só na parte de crédito, mas nas outras demais circunstâncias, para a gente justamente sair dessa grande concentração bancária que existe, né? A gente liberou muitas operações nesse pouco tempo, né? E a gente vê situações de empresas com mais de 30 anos de existência, sem nenhum apontamento, qualquer tipo de análise de crédito, né? E com dificuldade de obter crédito nesse momento. Justamente porque, com a interrupção da maioria das atividades, né, ela vai ter uma dificuldade de comprovação de renda e de comprovação de capacidade de pagamento. E essa iniciativa, ela faz com que esse empresário ele tome um fôlego, ele respire um pouquinho para poder tentar sobreviver aí frente à situação que ainda não acabou, né? Isso é muito importante quando aparecem essas iniciativas aí. Nós temos algumas perguntas aqui no site. Tem uma pergunta perguntando se o administrador da empresa tiver procuração, ele pode preencher os dados e solicitar o crédito, Azul? Eu não acho que a gente tem nenhum caso de procuração, porque como a plataforma é digital e eletrônica, eu não consigo ver uma procuração. Então, de fato, é o seguinte, para o preenchimento do cadastro, você tem que ter o CPF do sócio e tudo, depois tem que enviar a documentação. Na análise da documentação, a gente pode avaliar a procuração, mas na época do preenchimento do site, não tem como o formulário saber que aquela pessoa tem uma procuração. Então, preencheria o formulário normalmente, depois entraria em contato com a procuração. Precisaria ver que tipo de procuração poderia ser aceita no caso especialmente do Sicoob e do Credifyeng, se é uma procuração pública, se não é, se ela, enfim, se ela não for pública, se ela é por reconhecimento ou por autenticidade, enfim. Não saberia responder, Márcio, mas acho que você entrando em contato com os canais certos, aí a equipe volta para você e te responde. Perfeito. No final, inclusive, eu vou colocar o contato, pelo menos o contato nosso aqui da Credifyeng, né? Esse conteúdo também da live vai ficar disponível. Mas como é que está distribuído esse recurso? Quanto é que a gente tem de fundo, de recurso aqui para Minas Gerais especificamente? Porque a gente viu no Pronamp, os números que eu mencionei para você, que não duraram 24 horas, né? Quanto que a gente tem disponível aqui do Estímulo 2020 para Minas Gerais? Hoje, bom, a gente tem de comprometimento de doações aproximadamente 20 milhões de reais, dos quais a gente já recebeu entre 10 e 15. Isso multiplicado pelos 5 vezes do Sicoob Credifyeng, então a gente está falando aí de mais ou menos entre 65 e 100 milhões de reais de possível crédito para as pequenas empresas. Você está absolutamente certo, Márcio. Quando a gente criou o estímulo, inclusive, em São Paulo, o crédito era para empresas de 362 milhões de reais, justamente porque são as empresas com mais dificuldade de acesso ao crédito. Então, a gente tinha essa preocupação e continuamos tendo. Em Minas Gerais, graças aí a vocês, e digo também, as suas palavras generosas de profissionalismo, elas valem para vocês também, que muito rápido respondem, muito rápido agem, são muito abertos, inclusive, à incorporação das tecnologias que os parceiros do estímulo usam, de fato, para melhorar o processo que a gente tem hoje cada vez mais, a gente conseguir ser cada vez mais célere e atingir mais empresas de forma mais rápida. Mas, enfim, hoje temos isso, entre 65 e 100 milhões de reais de crédito, e o desafio, acho que é botar esse crédito para trabalhar. Sem dúvida. Eu não sei se você tem os números mais atualizados aqui, mas o que eu peguei lá com o Evandro, nesses 32 dias da primeira liberação, foram liberados mais de 2 milhões de reais, um ticket médio bastante baixo, né, menos de 45 mil, 42.500 foi o ticket médio, né, nas operações, né? Então, ou seja, esse crédito pulverizado é bastante importante. E por que a Credifyeng abraçou isso? Porque a gente faz também a nossa análise de crédito também. A gente identifica dentro do mercado como você tem gente sobrevivente, né, a todas essas dificuldades de se empreender nesse país, né, com o nome limpo e ainda com dificuldade. E no momento que nós estamos com
é, extremamente favorável nesse país à tomada de crédito, porque com a taxa de juros, esse patamar de 2,25, né, está muito bom, muito barato, como a gente nunca teve antes, né, esses juros, pelo menos juros de primeiro mundo. E justamente nesse momento que o mercado mais precisa, eles encontram dificuldades. Tem um cooperado, um delegado nosso, que ele fala o seguinte, que mesmo você não precisando de crédito, faça alguma coisa lá, porque a hora que você precisar, você já está com tudo acertado. Né? Isso realmente é importante, a gente pode ver isso. Como é frustrante, né, você precisar, depois de anos e anos de relacionamento com o seu banco, e nesse momento de dificuldade, você realmente ter um crédito negado e principalmente não saber por que ele foi negado. Né? A gente tem outra pergunta aqui, o valor de empréstimo a liberar é só um mês de faturamento, né? Até um mês. Pode ser que a empresa acabe recebendo um pouco menos de um mês. Isso digo pelo seguinte, como tem uma política de crédito, um dos componentes é a alavancagem. Então, se a empresa já estiver muito endividada, não adianta também endividar mais a empresa. Né? Então, a gente dá uma quantidade de dívida que vai ajudar ela a pagar as contas. Mas se a empresa tiver, vamos lá, se a empresa fatura R$ 1 milhão por ano e ela tem R$ 1 milhão de dívida, essa empresa, ela dificilmente, a não ser que seja uma dívida de ultra longo prazo, que a gente precisa averiguar, ela dificilmente vai conseguir escapar da crise. Então, nesse caso, ela não teria nem um mês, mas é até um mês de receita. De novo, metade na aprovação do crédito e a outra metade pode ser pleiteada depois de 61 dias. E como você bem disse, Márcio, pegando o gancho na seu comentário, tem muito bom empreendedor pequeno que não tem acesso a crédito no banco, que nunca precisou tomar crédito, mas que tem um histórico impecável de pagamento de contas e se já pegou um pequeno crédito na vida, também tem histórico impecável. E é esse empreendedor que a gente quer ver sobrevivendo, que merece ter crédito, que merece sobreviver à crise, né? Porque muitos deles têm como único negócio um restaurante, como único negócio uma padaria, ou uma empresa de contabilidade, ou uma academia de fisioterapia, uma escola de música, o que quer que seja. Né? Tem um histórico excelente e agora na crise, eu acho que graças à ajuda de vocês, a gente quer dar a mão para esses melhores empreendedores e ser de fato uma ponte para ajudar com que eles cheguem no final da crise fortes e possam de novo continuar tocando seus negócios. Porque isso acaba voltando depois, né? Isso que é importante, isso movimenta a economia, né? Está aí a grande importância disso. E se eventualmente, Azor, essa empresa, ela tiver algum apontamento aí, principalmente fruto dessa pandemia, ou seja, apontamentos mais recentes, algum protesto, alguma situação aí mais recente, pós-pandemia, como é que é feita essa avaliação do estímulo 2020? Enfim, o processo de análise de crédito do estímulo, ele é 100% digital. Então, a gente tem um parceiro do estímulo, que é a Bis Capital, que é uma empresa especializada em crédito, e ela tem uma tecnologia de inteligência artificial bastante sofisticada, que acessa uma série de bases de dados. Então, inclusive, o empreendedor, quando preenche o cadastro, ele dá uma autorização para que a Bis Capital acesse bases públicas para poder fazer análise de crédito. Então, ela acessa uma série de bases públicas, desde Serasa Experian, até dados do Banco Central, dados da Neoway, para poder, e tem parametrizado, né, a política de crédito do estímulo. O que a gente está, acho que é aberto na política de crédito a rever ela ao longo do tempo, é justamente para tentar incorporar a realidade do isolamento social e da pandemia. Quando a gente começou o estímulo, a gente não sabia quanto tempo ia durar o isolamento social. Então a gente calibra ao longo do tempo. Hoje, e é um processo que a gente está fazendo agora, alguns créditos fiscais e mais recentes, a gente entende que fazem parte da vida do empreendedor novo. Então, o sujeito teve de atrasar o IPTU dele ou teve de atrasar uma certa conta por conta de capital de giro. Eu acho que isso a gente incorpora e entende como sendo uma coisa que aconteceu e pode, pelo algoritmo, excluir isso da análise. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que depende do montante e da natureza do protesto. Isso pode não impactar a análise de crédito, mas depende dessas duas coisas. E também, para captar recursos estímulo 2020, não é necessário nenhuma garantia, a não ser o aval dos sócios, correto? O empréstimo não tem nenhuma garantia, salvo aval pessoal solidário do sócio da companhia. Justamente para ser um crédito mais rápido e que chega na ponta com menos burocracia. Excelente. Pediram aqui, Azul, para poder falar um pouco mais sobre as videoaulas, né? Quais são os temas, como que eles foram escolhidos.
Acho que tem a parte de educação do estímulo, tem as aulas, tem os cursos da Unicesumar. A gente está organizando também lives e mentorias. Breve vão ter aqui de Minas Gerais lives e mentorias com empreendedores de Minas Gerais. Então, os empreendedores tomam crédito, podem ter uma conversa. Em São Paulo, a gente teve 2 aulas magnas com o Abílio Diniz, de alguns empreendedores que tomaram o crédito, depois que tomaram e não tomaram o crédito, puderam conversar com o Abílio Diniz e fazer pergunta de empreendedor para empreendedor. Um dos lemas do Estímulo 2020 é que esse é um movimento de empreendedor para empreendedor, de dono para dono, né? O próprio Eugênio Mattar, eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse isso e quando ele resolveu apoiar o Estímulo 2020. Ele falou, quando eu fico pensando, se quando eu tinha criado a Localiza, muitos anos atrás, comecei financiando um Fusca, né? Se tivesse vindo uma crise dessa, a Localiza não existiria, né? E por conta de um evento absolutamente externo, né, que o empreendedor não tem culpa nenhuma, né? Isso, ele se identificou com os pequenos empreendedores. Todo mundo que é um grande empreendedor hoje, um dia já foi um pequeno empreendedor. E essa é a ideia do estímulo. Então, as aulas têm essa parte e os outros temas do IBMEC, eles foram originalmente confeccionados para focar nos principais pontos de dor dos pequenos empreendedores, que são como é que eu controlo meus custos, como é que eu posso aumentar minhas vendas, como é que eu devo pensar em marketing digital online e esse tipo de coisa. E a gente continua ouvindo dos empreendedores novas ideias, a gente de tempos em tempos faz pesquisas, o que vem aparecendo muito é isso, controle de fluxo de caixa, gestão do dinheiro e aumento de vendas online ou física. Olha, o que eu posso dizer, mas a gente já está, inclusive, chegando ao final aí da live, que eu vi nas palavras das pessoas envolvidas e o grande orgulho, né, de fazer parte aí dessa iniciativa, certo? Isso tem tudo a ver com a economia colaborativa, com a cooperativa que a gente trabalha e que a gente se encanta, certo? A gente fica muito orgulhoso de fazer parte, né, de agradecer aí, não só por nos dar essa oportunidade, né, e também aqui de participar conosco dessa live. Realmente é muito importante para a gente, para o país, ter iniciativas como essa aí do Estímulo 2020. Tem uma frase, não é minha, a gente utiliza bastante aqui, foi até uma prima minha que postou isso de forma até, acho que meio sem querer, dentro da nossa atividade. A frase é do Pietro Baldi. Ele fala que o grande passo da humanidade vai ser quando a gente descobrir que cooperar é muito melhor do que competir, certo? E isso faz todo o sentido nesse momento. Queria te agradecer muito aí não só pela participação aqui na live, mas pelo projeto. Leve aí os meus agradecimentos e conte conosco que nós vamos entregar esses 100 milhões. Né? Tem muita coisa para poder entregar. Nós liberamos apenas 2 milhões e agora a gente escalonar isso para poder atingir e ajudar um pouco um empreendedor tão carente aí de ajuda, certo? Te agradeço muito aí. Eu queria deixar para você as considerações finais, então. A gente tem que agradecer, Márcio, você, o Ricardo, o Flávio Roscoe, por terem alavancado o projeto de forma incrível, né? E pela parceria. No fundo, eu acho que vocês são o espírito do estímulo, que vamos nos dar as mãos e trabalhar juntos, cada um com a sua força, cada um com a sua parte. A gente, como estímulo, foi um movimento que criou, depois o Eugênio, o Rubens levam para Minas, depois uma série de empresários de Minas, Emília Gontijo, a ArcelorMittal, o Energisa, empresas e empresários chegam em doações e depois vem o Cicobi Credifeng e leva isso para um patamar completamente diferente, numa agilidade que eu, francamente, nunca vi numa federação das indústrias. Uma conversa acontece na quinta-feira e aprovada no conselho na segunda. A gente já está rodando a operação, um profissionalismo altíssimo de vocês e o espírito igual. Acho que o espírito aqui é comum. Então a gente que tem que agradecer pela parceria. Tomara a gente consiga fazer essa parceria ficar ainda maior. Quem sabe que a gente consegue até levar para outros estados. Mas hoje o foco aqui da Minas Gerais e botar esse dinheiro para trabalhar e tentar ajudar o máximo de empreendedores possíveis. Então, na verdade, o agradecimento é nosso. Baita prazer para a gente, para o time, poder trabalhar com os profissionais como vocês do Cicobi Credifeng. Nós estamos juntos aí nessa empreitada aí, conte conosco sempre, né?
Bom, lá na Credfieng a gente tem um contato exclusivo para atendimento do Estímulo 2020, é o Evandro, nosso gerente. O telefone dele é o 3263-4410. O conteúdo dessa live que ele vai ficar disponível no IGTV, no perfil da Fieng Oficial e também no site da Fieng, www.fieng.com.br/Fieng Live, e acessem lá o site do Estímulo 2020. Você tem a barra de São Paulo e a barra de Minas Gerais. Vale a pena conhecer, vale a pena fazer parte, né? Queria finalmente aqui agradecer novamente a Fieng, a Andréia, a Flávia, muito obrigado aí por nos ajudar nessa live aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a todos.